milionário entra no banheiro e encontra uma faxineira dormindo sobre a tampa do vaso sanitário e se apaixona perdidamente por ela. Lucas Albuquerque era um homem que prezava pela perfeição. Dono de uma rede de hotéis de luxo, ele não aceitava erros, atrasos ou qualquer coisa que fugisse do controle. Seu dia começava sempre da mesma forma. Acordava às 5 da manhã, fazia exercícios, tomava um café forte e resolvia pendências antes mesmo de o resto do mundo despertar. Não gostava de surpresas. Mas naquela manhã, ao entrar no banheiro de sua suíte presidencial, ele encontrou algo que fugia completamente de qualquer planejamento. Uma mulher dormindo sobre a tampa do vaso sanitário. Por um segundo, ele achou que estava vendo coisas. Franziu a testa, respirou fundo e piscou. Mas a cena continuava ali. Uma jovem, vestida com o uniforme do hotel, a cabeça caída para o lado, a boca levemente aberta e a respiração tranquila, como se estivesse em casa, em um sono profundo. Lucas nunca havia encontrado um funcionário em um estado tão relaxado dentro de suas dependências. Ele deu 2 passos à frente, cruzou os braços e ficou observando, tentando entender como aquilo era possível. Ele pagava bem, exigia excelência. E ainda assim, ali estava alguém tão exausto que havia simplesmente apagado no banheiro de sua suíte. O incômodo tomou conta dele. Como aquilo tinha acontecido? Como ninguém percebeu? Mas, acima de tudo, por que diabos aquela funcionária escolhera justamente aquele lugar para dormir? Lucas limpou a garganta e bateu levemente o pé no chão. Nada. A mulher nem se mexeu. Irritado, mas também intrigado, ele resolveu agir de forma mais direta. Pegou um copo de água na pia e despejou algumas gotas no rosto dela. Não foi uma atitude educada, mas ele queria uma reação. Mariana Souza despertou num pulo, os olhos arregalados, o coração disparado. Levou alguns segundos para entender onde estava, mas quando viu a expressão séria de Lucas, tudo dentro dela gelou. O pânico bateu na mesma hora. Ela olhou para os lados, viu o ambiente luxuoso e então caiu a ficha. Estava no banheiro da suíte presidencial. O banheiro do chefe. Ela sentiu o sangue sumir do rosto. Como aquilo tinha acontecido? Tentou se lembrar da noite anterior. Seu último turno havia sido exaustivo. Ela só queria descansar por alguns minutos. Mas, pelo visto, seu corpo decidiu ignorar qualquer plano e simplesmente apagou. Lucas observava tudo sem dizer nada, apenas analisando a reação dela. Mariana sabia que precisava agir rápido. Então, antes que ele falasse qualquer coisa, disparou. A primeira desculpa que veio à mente. Eu estava testando a ergonomia do banheiro, disse, a voz ainda rouca pelo sono. Lucas piscou, confuso. O quê? Ele retrucou, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. A ergonomia. Ela insistiu, tentando parecer confiante. Sabe, as tampas de vasos sanitários precisam ser analisadas quanto ao conforto. É um detalhe importante no design do hotel. O silêncio tomou conta do ambiente. Lucas encarava Mariana como se estivesse diante de um fenômeno inexplicável. Ela segurava a respiração, torcendo para que ele caísse naquela desculpa ridícula. Mas o rosto sério dele, de repente, se desmanchou em um sorriso discreto, quase imperceptível, mas real. Ele não estava acostumado a rir pela manhã. Muito. Menos diante de situações como aquela. Mas algo naquela mulher, naquela resposta absurda, e na forma como ela tentava se manter firme, o divertiu. Você dormiu no meu banheiro, ele disse, cruzando os braços. Não, eu estava testando. Mariana tentou insistir, mas ele levantou a mão, interrompendo. Não tenta. Eu sei reconhecer exaustão quando vejo uma, afirmou, dessa vez o tom mais sério. Quantas horas você trabalhou ontem? Ela hesitou. Não queria parecer fraca, mas também não via motivo para mentir. 16, confessou, mordendo o lábio. Lucas soltou um suspiro, passando a mão pelo queixo. Ele não gostava de ver funcionários exaustos. O desgaste levava a erros, e erros eram inaceitáveis. Mariana já esperava o pior.
Provavelmente seria demitida ali mesmo, com poucas palavras e sem chance de defesa. Mas, para sua surpresa, Lucas apenas apontou para a pia e disse: "Lave o rosto e me encontre no restaurante em 10 minutos." Ela piscou, confusa. "O quê?" "Você já quebrou todas as regras possíveis ao dormir na minha suíte. Agora, pelo menos, me faça o favor de tomar um café decente antes que desmaie no corredor." Sem esperar resposta, ele se virou e saiu do banheiro, deixando Mariana parada, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Mariana ainda sentia o coração batendo forte dentro do peito. A imagem do chefe parado ali, sério, com os braços cruzados e a expressão indecifrável, continuava viva na sua mente. O choque de ser flagrada dormindo no banheiro da suíte presidencial do dono do hotel já era ruim o bastante, mas a reação dele foi ainda pior. Ao invés de demiti-la na hora, ele a convidou para um café. Ela não sabia se aquilo era uma pegadinha, uma punição disfarçada ou simplesmente uma atitude estranha de alguém tão poderoso quanto Lucas Albuquerque, mas no fundo, não estava em posição de questionar. Só lhe restava obedecer. Ela se olhou no espelho do banheiro, lavou o rosto e tentou dar um jeito na aparência. O cabelo estava preso de qualquer jeito. Algumas mechas desalinhadas denunciavam sua noite difícil. Passou as mãos rapidamente pelo uniforme, mas nada parecia diminuir o ar cansado que carregava. Suspirou fundo. "Fazer o quê? O estrago já está feito", murmurou para si mesma. Saiu do banheiro tentando se recompor, sentindo o peso da vergonha, ainda grudado em seus ombros. Ao chegar no restaurante do hotel, encontrou Lucas sentado à mesa, com um café à sua frente e o celular na mão. Ele não parecia alguém que tinha acabado de pegar uma funcionária dormindo no banheiro. Parecia tranquilo, ou pelo menos o mais tranquilo que um homem como ele poderia ser. Mariana hesitou por um segundo antes de se aproximar. "Sente-se", ele disse sem tirar os olhos do telefone. Ela obedeceu sem questionar, sentindo-se deslocada naquele ambiente sofisticado. Nunca havia estado ali como cliente, só como funcionária limpando as mesas depois que hóspedes milionários terminavam suas refeições. Lucas finalmente ergueu os olhos e a observou por um instante. Mariana sentiu o olhar dele analisando-a, de cima a baixo, como se tentasse decifrá-la. "Você sempre dorme no banheiro? Ou essa foi uma ocasião especial?" perguntou, com um leve tom de provocação. Mariana engoliu em seco. Não podia simplesmente dizer que estava exausta, que mal tinha conseguido descansar nos últimos dias, que sentia o corpo pedir socorro. Isso só mostraria o quanto ela estava à beira do limite. Mas, ao mesmo tempo, não via sentido em mentir. Então, respirou fundo e decidiu contar a verdade. "Eu estava no meu segundo turno seguido. Só queria descansar por 5 minutos. Acho que o corpo decidiu que precisava de mais tempo", admitiu, sem rodeios. Lucas ergueu uma sobrancelha. "E escolheu o banheiro da minha suíte?" Mariana cruzou os braços, um pouco incomodada. "Era o único lugar tranquilo o bastante", rebateu. Lucas ficou em silêncio por um instante. Depois fez um sinal para o garçom. "Traga um café para ela. Forte." Mariana arregalou os olhos. "Olha, eu realmente agradeço, mas eu posso pagar pelo meu próprio café." Lucas inclinou a cabeça curioso. "Eu não disse que você não podia, mas eu estou oferecendo. Aceite." Mariana apertou os lábios, desconfortável, mas cedeu. O café chegou rapidamente, e ela segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o aroma familiar que sempre a ajudava a manter o foco. Deu um gole e fechou os olhos por um segundo. Forte, encorpado, com um leve toque amargo. Café colombiano, torra média, sem açúcar. "Ótima escolha", murmurou. Quando abriu os olhos, encontrou Lucas olhando para ela de um jeito diferente, como se tivesse acabado de descobrir algo interessante. "Você entende de café?" ele perguntou, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Mariana deu de ombros. "Eu gosto de café. E depois de tantos turnos seguidos, aprendi a identificar qual vai me manter acordada e qual só serve para enganar." Lucas sorriu de lado, algo raro de se ver. "Bom,
Pelo menos isso explica como você conseguiu dormir na tampa de um vaso sanitário sem cair. Mariana revirou os olhos, bebendo mais um gole. Ok, já entendi. Você não vai superar isso tão cedo. Lucas deixou o café de lado e voltou a cruzar os braços, analisando-a mais uma vez. Você trabalha aqui há quanto tempo? Mariana não esperava essa pergunta, mas respondeu sem hesitar. Quase 1 ano. E sempre trabalhou na limpeza? Sempre. Ele inclinou a cabeça levemente pensativo. Já pensou em fazer outra coisa? Mariana franziu a testa. Se está sugerindo que eu peça demissão depois do fiasco de hoje, já pode dizer logo. Lucas riu baixinho, mas logo ficou sério de novo. Não. Estou perguntando porque você parece saber mais do que imagina. Você tem um bom faro para café. Já pensou em trabalhar em outra área do hotel? Mariana piscou surpresa. Aquilo era uma pegadinha? Um teste? Eu nunca parei para pensar nisso. Meu foco sempre foi manter meu emprego, pagar as contas e não cair no sono no lugar errado, respondeu meio sem graça. Lucas continuava a encará-la, e Mariana sentia que ele estava considerando algo. Depois de alguns segundos, ele soltou um suspiro e se recostou na cadeira. Termine seu café e volte ao trabalho. Mas fique atenta. Eu talvez precise de você para outra coisa em breve. E com isso, pegou o celular e voltou a digitar, encerrando a conversa de forma abrupta. Mariana não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas sentia que, de alguma forma, sua vida estava prestes a mudar. Mariana tentou seguir o dia como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. O café da manhã com Lucas Albuquerque ainda rodava em sua mente. Ele poderia tê-la demitido. Poderia ter ignorado completamente sua existência. Mas, em vez disso, fez perguntas estranhas e a observou como se tentasse decifrar algo nela. Além disso, aquele comentário sobre precisar dela para outra coisa em breve não saía da sua cabeça. O que ele queria dizer com aquilo? Ela não sabia, mas também não podia se dar ao luxo de ficar pensando nisso. Seu turno ainda não tinha acabado e havia muito trabalho pela frente. Tentando afastar os pensamentos, pegou o carrinho de limpeza e foi para um dos corredores mais movimentados do hotel. Lá, hóspedes iam e vinham, carregando malas, fazendo ligações ou discutindo itinerários. Mariana já estava acostumada a ser invisível para eles. Trabalhava no meio de gente rica todos os dias, mas ninguém notava sua presença. Pelo menos, era o que ela achava até um dos seguranças do hotel se aproximar. Mariana Souza? Ela congelou por um instante, se perguntando o que tinha feito de errado agora. O Sr. Albuquerque quer vê-la no escritório dele, agora. Seu estômago deu um nó. Lucas chamando-a até seu escritório não podia significar coisa boa. Será que ele havia mudado de ideia e decidido demiti-la, afinal? Será que alguém reclamou dela? Respirando fundo, ela largou o carrinho de limpeza e seguiu o segurança, tentando manter a expressão firme, mas por dentro já ensaiava um pedido de desculpas caso fosse necessário. Quando chegou à porta do escritório, o segurança fez um sinal para que ela entrasse. Com um frio na barriga, ela girou a maçaneta e deu um passo para dentro. Lucas estava sentado atrás de uma mesa impecavelmente organizada, digitando algo no notebook. Ele nem levantou os olhos quando ela entrou. Mariana ficou parada, esperando que ele falasse alguma coisa, mas o silêncio se prolongou por alguns segundos. Ela se mexeu, desconfortável. "O senhor me chamou?" perguntou, tentando não deixar a voz vacilar. Lucas finalmente ergueu o olhar e a encarou, como se só naquele momento se lembrasse do motivo pelo qual a havia mandado chamar. "Sim. Feche a porta." Essas 3 palavras fizeram um arrepio subir pela espinha de Mariana. Ela fez o que ele pediu e então se aproximou da mesa, esperando que ele continuasse. Lucas se recostou na cadeira e cruzou os dedos sobre a mesa, estudando-a por um instante. "Você já ouviu falar do evento gastronômico que vamos sediar aqui, no hotel, no próximo fim de semana?" Mariana franziu a testa. "Sim, claro. Todo mundo está falando sobre isso. É um dos maiores eventos do ano." Lucas assentiu.
Ótimo. Você vai participar. Mariana piscou algumas vezes, achando que tinha entendido errado. Desculpa, o quê? Lucas se inclinou um pouco para a frente. Quero que você participe do evento, como avaliadora. O silêncio que seguiu foi tão grande que Mariana quase conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Avaliadora? Aquilo só podia ser um engano. Ela deu uma risada nervosa. O senhor está brincando, né? Lucas arqueou uma sobrancelha. Você me vê como alguém que faz esse tipo de brincadeira? Ela não precisava pensar muito para saber a resposta. Não. Definitivamente ele não tinha cara de quem fazia piadas. Mariana balançou a cabeça, tentando encontrar algum sentido naquela conversa. Mas por quê? Eu sou só uma funcionária da limpeza. Não sei nada sobre eventos chiques. Lucas continuou com a mesma expressão impassível. Você sabe identificar café apenas pelo cheiro. Isso já é mais do que muitos chefes renomados conseguem fazer. Quero ver como você se sai avaliando outros tipos de pratos. Mariana sentiu o estômago revirar. Aquilo era uma loucura. Ela nunca tinha participado de nada parecido. Como ele podia achar que ela daria conta? Isso não faz sentido, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Lucas apoiou os cotovelos na mesa e a olhou diretamente nos olhos. Mariana, eu não costumo perder tempo com coisas sem sentido. Se estou te dando essa chance, é porque vi algo em você. Agora, cabe a você decidir se quer aceitar ou não. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Era como se sua mente estivesse travada. Seu instinto dizia para recusar, para voltar ao trabalho e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela sentia uma vontade absurda de dizer sim. Mariana respirou fundo e passou as mãos pelo uniforme, como se isso fosse ajudá-la a organizar os pensamentos. E se eu estragar tudo? Perguntou finalmente. Lucas deu um meio sorriso, o primeiro que ela via nele desde que o conheceu. Então, pelo menos vamos ter certeza de que você não serve para isso e podemos seguir em frente. Mas, se você for tão boa quanto eu acho que é, essa pode ser sua chance de fazer algo além de limpar corredores. Mariana ficou em silêncio. Nunca ninguém havia lhe dado uma oportunidade desse tipo. Por fim, ela soltou o ar devagar e ergueu, o queixo tomando uma decisão. Tudo bem, eu aceito. Lucas assentiu, satisfeito. Ótimo, nos vemos no evento. E com isso, voltou a digitar no notebook, deixando claro que a conversa estava encerrada. Mariana saiu do escritório, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ela havia acabado de aceitar um desafio que poderia mudar tudo. Mariana passou os dias seguintes tentando entender no que tinha se metido. Ela havia aceitado o convite de Lucas para participar do evento gastronômico do hotel como avaliadora. Mas, agora que o grande dia se aproximava, começou a se perguntar se tinha feito a escolha certa. O evento reuniria alguns dos melhores chefes da cidade, críticos de gastronomia e empresários do setor. E lá estaria ela, uma funcionária da limpeza, sentada ao lado dessas pessoas, julgando pratos que custavam mais do que o seu salário da semana. O que poderia dar errado? Tudo. Absolutamente tudo. Na manhã do evento, Mariana vestiu o uniforme preto e elegante que deixaram para ela. Diferente dos aventais e luvas de borracha que usava diariamente, aquela roupa fazia com que ela se sentisse parte do hotel de um jeito diferente. Quando se olhou no espelho, demorou alguns segundos para se reconhecer. Você consegue, murmurou para si mesma, mesmo sem ter certeza disso. Pegou um táxi até o hotel e, ao chegar, percebeu que já havia um movimento intenso de convidados, jornalistas e funcionários correndo para garantir que tudo estivesse perfeito. Ela se dirigiu ao salão principal e encontrou Lucas conversando com um grupo de homens bem vestidos. Assim que a viu, ele fez um breve aceno com a cabeça, chamando-a para perto. Chegou na hora certa, disse ele, sem perder tempo com formalidades. Mariana olhou em volta, sentindo a pressão aumentar. Havia um palco no centro do salão, onde,
Os chefes apresentariam seus pratos para os jurados. Ao lado, uma mesa comprida já estava arrumada para os avaliadores, com lugares marcados, taças de cristal e guardanapos impecavelmente dobrados. Seu nome estava ali, no final da mesa, como se fosse realmente parte daquilo. Antes que pudesse pensar em fugir, Lucas colocou a mão em seu ombro e disse baixinho: "Confie no seu instinto. Você sabe mais do que imagina." Mariana engoliu em seco e assentiu, mesmo sem saber exatamente no que confiar. Minutos depois, os pratos começaram a chegar. O primeiro era uma entrada sofisticada. Um carpaccio de polvo com redução de maracujá e espuma cítrica. Mariana observou os outros avaliadores provarem a comida com olhares experientes e expressões sérias. Ela pegou o garfo, cortou um pedaço e levou à boca, sentindo os sabores se misturarem. Algo estava errado. O prato era bonito, a apresentação impecável, mas o gosto... faltava alguma coisa. Ela olhou em volta, vendo os outros jurados murmurarem, elogios contidos. Será que só ela havia percebido? Hesitou por um instante, mas então se lembrou das palavras de Lucas. Respirou fundo, pegou o microfone que estava na mesa e disse: "O prato é visualmente impressionante, mas acho que a redução de maracujá está doce demais. Em vez de equilibrar, acaba escondendo o sabor do polvo." Um silêncio se instalou no salão. Os jurados pararam o que estavam fazendo e os chefes se entreolharam. Mariana sentiu o rosto esquentar. Tinha certeza de que acabava de dizer algo absurdo, mas antes que pudesse se arrepender, um dos avaliadores, um crítico gastronômico famoso, assentiu e comentou: "Interessante. Agora que você mencionou, realmente há um desequilíbrio nos sabores." Os outros jurados concordaram, e o chefe responsável pelo prato franziu a testa, como se refletisse sobre aquilo. Mariana mordeu a língua para não dizer mais nada. Tinha acabado de questionar um dos chefes mais renomados da cidade, e surpreendentemente ninguém riu dela. O evento seguiu, e Mariana foi ganhando confiança a cada prato que provava. Seu paladar parecia capturar detalhes que os outros demoravam a perceber. Em um dos pratos, apontou que o molho levava alecrim demais e mascarava o sabor do peixe. Em outro, percebeu que o vinho escolhido para a harmonização não combinava bem com a textura do prato. Sempre que dava uma opinião, havia um instante de silêncio, seguido por expressões surpresas e, muitas vezes, concordâncias dos outros avaliadores. A essa altura, Lucas já não tentava esconder o sorriso discreto no canto dos lábios. No Muntuntu, final da noite, o evento foi um sucesso. Os chefes receberam elogios, os convidados saíram satisfeitos e Mariana sentia como se tivesse acabado de descobrir uma nova versão de si mesma. Enquanto os jurados se despediam, um dos críticos de gastronomia se aproximou dela e perguntou: "Você trabalha em restaurantes há muito tempo?" Mariana arregalou os olhos, pegando um pouco de surpresa. "Na verdade, não. Eu sou funcionária da limpeza do hotel." O homem piscou, claramente sem acreditar. "Isso é surpreendente. Seu paladar é impressionante." Ela riu, ainda sem saber lidar com esse tipo de elogio. Nunca em sua vida imaginou que alguém tão influente diria algo assim para ela. Mas antes que pudesse pensar muito no assunto, Lucas se aproximou e disse: "Acho que está na hora de conversarmos sobre seu futuro no hotel." E, naquele momento, Mariana percebeu que tudo estava prestes a mudar de vez. Mariana ainda tentava assimilar tudo o que havia acontecido no evento gastronômico. Ela chegou achando que passaria vergonha e sairia dali humilhada, mas de alguma forma, terminou a noite sendo elogiada por críticos renomados. Mais do que isso, Lucas Albuquerque, o homem mais exigente que ela já conheceu, olhava para ela com um interesse diferente. Não era piedade, não era surpresa. Era como se ele estivesse satisfeito por algo que já esperava que acontecesse. Como se soubesse que ela daria conta. Mas por quê? Como ele podia ter tanta certeza dela, se nem ela mesma acreditava tanto assim? No dia seguinte, ela achou que voltaria para a sua rotina normal de limpeza. Afinal,
O evento tinha sido uma coisa isolada, uma experiência fora da curva. Mas assim que chegou ao hotel, percebeu que as coisas não estavam normais. Funcionários cochichavam quando ela passava, alguns olhavam de rabo de olho, e até mesmo os garçons do restaurante pareciam vê-la de outra forma. Ela ignorou tudo e foi direto para a sala de funcionários, pronta para pegar o carrinho de limpeza, quando ouviu alguém chamá-la. Mariana, o Sr. Albuquerque quer te ver no escritório dele, agora. Seu estômago revirou. Outra vez, ela respirou, fundo, tentando se preparar mentalmente para o que quer que fosse acontecer. Subiu até o andar da administração e parou em frente à porta de Lucas. Bateu 2 vezes e ouviu a voz dele lá dentro. Entre. Ela abriu a porta devagar e viu Lucas sentado atrás da mesa com alguns papéis à sua frente. Ele ergueu os olhos para ela e indicou a cadeira à sua frente. Sente-se. Mariana obedeceu, sentindo a tensão no ar. Ele pegou um dos papéis e o virou na direção dela. Isso é uma proposta de mudança de cargo. Quero que você saia da equipe de limpeza e passe a trabalhar diretamente comigo, como minha assistente pessoal. Mariana piscou algumas vezes, achando que tinha ouvido errado. O quê? Lucas continuou sério. Você tem um talento que não deveria ser desperdiçado limpando quartos. Você tem percepção, instinto e uma capacidade de análise que eu procuro há muito tempo. Quero que use isso a meu favor. Ela sentiu o coração acelerar. Aquilo era real? Ele realmente estava oferecendo um cargo ao lado dele? Mas eu não sei nada sobre ser assistente pessoal, ela disse ainda confusa. Lucas deu um pequeno sorriso. Você também não sabia nada sobre eventos gastronômicos e ainda assim superou todas as expectativas. Mariana olhou para o papel à sua frente. O salário era quase o triplo do que ganhava atualmente. O cargo vinha com benefícios que ela nunca imaginou ter. Acesso a treinamentos, um escritório próprio, viagens pagas pelo hotel. Mas ao mesmo tempo, significava sair completamente da sua zona de conforto. Até ontem, sua maior preocupação era se o produto de limpeza do hotel estava acabando. Agora, teria que lidar diretamente com um dos homens mais exigentes do setor. Eu preciso pensar, ela disse depois de um tempo. Lucas não pareceu surpreso. Pense, mas não demore muito. O hotel não para, e eu preciso de alguém que esteja disposta a crescer comigo. Mariana sentiu o peso daquelas palavras. Não, era só um convite. Era um desafio. Saiu do escritório sentindo-se estranhamente tonta. Se aceitasse, sua vida mudaria completamente. Mas será que estava pronta para isso? Mariana passou a noite em claro, encarando o teto do minúsculo apartamento onde morava. O papel com a proposta de Lucas ainda estava em sua mesa, intacto, como se tocá-lo fosse tornar tudo mais real. A oferta parecia boa demais para ser verdade. O salário era alto, os benefícios eram inacreditáveis, e a chance de sair da rotina exaustiva da limpeza parecia um sonho. Mas ao mesmo tempo, a ideia de trabalhar diretamente com Lucas Albuquerque fazia seu estômago revirar. Ele era um homem exigente, impaciente e completamente obcecado pelo trabalho. Se ela aceitasse, sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Na manhã seguinte, chegou ao hotel sentindo um peso no peito. Durante todo o trajeto, tentou ensaiar o que diria a Lucas. Será que recusaria? Será que diria sim? No fundo, ainda não tinha certeza. Mas antes que pudesse pensar demais, foi chamada até o escritório dele. Era agora ou nunca. Subiu até o andar da administração e bateu na porta. Entre! A voz firme respondeu do outro lado. Mariana entrou, encontrou Lucas atrás da mesa e respirou fundo. Eu aceito. Lucas apenas assentiu, como se já soubesse que essa seria a resposta. Ótimo, você começa agora. Antes que ela pudesse protestar, ele empurrou um tablet na direção dela. Esse é o cronograma do meu dia. Quero que organize os compromissos, marque reuniões e me avise sobre qualquer mudança.
Mariana piscou algumas vezes, tentando absorver tudo. Mas eu nem sei como funciona a sua agenda. Lucas ergueu uma sobrancelha. Então aprenda. Rápido. E foi assim que Mariana percebeu que não teria tempo para adaptações. Trabalhar com Lucas Albuquerque não era como nos filmes, onde assistentes passavam semanas em treinamento. Não. Ali, era tudo no ritmo dele. No primeiro dia, ela já teve que lidar com ligações de empresários, mensagens de fornecedores e até um pequeno desentendimento entre o chefe do restaurante e um dos gerentes. Tudo isso sem nem saber direito onde ficava seu novo escritório. Funcionários do hotel não demoraram a reagir à novidade. O burburinho começou rápido. A faxineira que virou assistente do chefe. Os olhares curiosos e comentários sussurrados seguiam Mariana pelos corredores. Alguns diziam que ela tinha um caso com Lucas. Outros achavam que ela logo seria dispensada. Mas ela decidiu ignorar. Já tinha problemas demais tentando não errar nas tarefas que ele lhe dava. No segundo dia, Mariana percebeu que trabalhar ao lado de Lucas era como correr uma maratona sem linha de chegada. Ele não perdia tempo com detalhes desnecessários, não repetia instruções e esperava que tudo fosse feito com perfeição. Marque um jantar de negócios para amanhã. Já está feito. Ela respondia, mesmo sem saber se tinha marcado no lugar certo. Cancele a reunião com os investidores. Qual reunião? A que eu avisei há 3 minutos. Ela começou a perceber os padrões dele. Lucas odiava atrasos, preferia reuniões curtas e detestava surpresas. Sempre tinha um café forte na mesa e gostava de trabalhar no silêncio absoluto. Mariana, por outro lado, era barulhenta, distraída e ainda estava se acostumando com aquele ambiente onde tudo parecia acontecer rápido demais. Mas por mais que fosse difícil, ela não desistiu. No final da primeira semana, Lucas chamou Mariana até sua sala. Ela entrou já esperando uma bronca. Você cometeu 5 erros nos últimos dias. Ele começou. Ela abaixou a cabeça, esperando que ele dissesse que tinha sido um erro contratá-la. Mas então, ele continuou. No meu primeiro mês de empresa, eu cometi 12. Então, por enquanto, você está na frente. Mariana ergueu os olhos, surpresa. Lucas não sorria, mas também não parecia irritado. Era o mais próximo de um elogio que ele conseguiria dar. Ela saiu do escritório com uma sensação estranha. Estava cansada, sobrecarregada e ainda aprendendo, mas pela primeira vez na vida, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mariana já esperava que sua promoção não passaria despercebida, mas não imaginava que as pessoas fariam questão de lembrá-la disso a cada passo. No primeiro dia como assistente de Lucas, sentiu os olhares sobre ela em cada corredor, cada elevador e cada sala por onde passava. No início, tentou ignorar. Pensou que com o tempo todos voltariam às suas rotinas e esqueceriam o assunto. Mas ela estava enganada. Os sussurros começaram discretos, frases soltas no ar que pegava sem querer. Como será que ela conseguiu isso? E do nada virou assistente do chefe? Ah, claro, subiu rápido demais, né? No restaurante dos funcionários, a recepção foi ainda pior. Antes, quando era da equipe de limpeza, Mariana sempre se sentava com as mesmas pessoas para o almoço, conversando sobre as dificuldades do trabalho, dividindo histórias do dia a dia. Agora, assim que pegou a bandeja e procurou um lugar, notou que o ambiente estava diferente. Alguns desviaram o olhar, outros simplesmente se calaram quando ela passou. Fingiu que não percebeu e sentou-se no mesmo lugar de sempre. Mas o desconforto era evidente. As conversas não fluíam como antes. Depois de alguns minutos, uma das funcionárias da limpeza que costumava conversar com ela se levantou sem dizer nada. Aos poucos, outros fizeram o mesmo. Mariana ficou ali, sozinha, mexendo na comida sem fome. No fundo, ela entendia. Sabia o que estavam pensando. Para eles, sua promoção não fazia sentido. Era mais fácil acreditar que tinha acontecido por um motivo qualquer, um golpe de sorte, um caso com o chefe, do que aceitar que ela realmente tinha capacidade para aquilo.
e se colocar no lugar deles não tornava a situação menos dolorosa. No final da tarde, precisou resolver uma questão com a equipe da recepção. Quando se aproximou do balcão, um dos recepcionistas, André, deu um sorriso falso e disse: "Bom dia, chefe. Alguma ordem pra gente hoje?" O tom de deboche era nítido. Mariana travou por um segundo, mas logo recuperou a postura. "Preciso que reenvie a confirmação de reserva para os convidados do evento de amanhã", respondeu, mantendo a voz firme. André trocou olhares com a colega ao lado e, com um suspiro exagerado, pegou o telefone. "Claro, você manda, a gente obedece." Aquilo começou a se repetir todos os dias. Indiretas, piadas, olhares julgadores. Em um momento, Mariana era ignorada, como se não pertencesse a nenhum grupo. No outro, era alvo de comentários venenosos, sempre ditos na hora certa para que ela escutasse. Mas a pior parte era a dúvida que começava a crescer dentro dela. Será que as pessoas estavam certas? Será que realmente merecia aquele cargo? Ou será que Lucas só tinha feito aquilo por algum motivo que ela desconhecia? No final de uma semana exaustiva, enquanto revisava a agenda de Lucas, ele percebeu o jeito fechado dela e perguntou: "O que foi?" Mariana hesitou, mas acabou soltando: "As pessoas no hotel acham que eu só consegui esse cargo porque você gostou de mim." Lucas, que raramente demonstrava emoções fortes, deixou o tablet de lado e a encarou. "E você acha o quê?" Mariana apertou os lábios, sem saber como responder. Ele se inclinou um pouco para frente e disse com firmeza: "Se eu colocasse qualquer um aqui sem motivo, você acha que esse hotel ainda estaria de pé? Eu não tomo decisões baseadas no que as pessoas acham. Tomo decisões que fazem sentido para os meus negócios. Você provou que tem um talento que eu posso usar. É só isso que importa." As palavras dele foram como um choque de realidade. Mariana percebeu que não poderia mudar o que os outros pensavam, mas poderia provar que estavam errados. E naquele momento, decidiu que faria exatamente isso. Se trabalhar no hotel já era difícil, trabalhar diretamente com Lucas Albuquerque era um desafio em outro nível. Mariana percebeu isso no exato momento em que começou a conviver com ele todos os dias. Lucas não era só exigente, ele era impaciente, meticuloso e completamente obcecado por detalhes. Se algo não saía exatamente como ele queria, era como se o mundo estivesse desmoronando. E Mariana, agora sua assistente, era a primeira a sentir o impacto disso. Na segunda-feira, às 7 da manhã, ela entrou no escritório dele com a agenda do dia. Tinha revisado tudo 3 vezes para garantir que não houvesse erros. Sua reunião com os investidores foi confirmada para as 10, e o almoço com o chefe italiano foi remarcado para... Remarcado? Lucas interrompeu, levantando os olhos do notebook. Mariana engoliu em seco. Sim, o restaurante dele teve um problema, e ele pediu para adiarmos para quinta-feira. Lucas bateu a caneta na mesa, visivelmente irritado. Isso não funciona para mim. Ligue para ele e diga que ou ele vem hoje ou não precisa vir mais. Mariana respirou fundo. Eu posso tentar remarcar para amanhã. Hoje, ele repetiu, sem paciência. Ela quis argumentar, mas sabia que seria inútil. Pegou o telefone e fez a ligação, conseguindo por algum milagre convencer o chefe a comparecer no mesmo dia. Quando avisou a Lucas, ele apenas acenou com a cabeça, sem sequer dizer obrigado. Esse era o ritmo do trabalho ao lado dele. Tudo precisava ser resolvido na hora, sem desculpas, sem espaço para erros. Mariana não demorou a perceber que, por mais inteligente que fosse, Lucas tinha o hábito irritante de assumir que só ele estava certo. Quando discordavam de algo, a discussão era inevitável. Certo dia, estavam organizando uma lista de convidados para um evento de gala no hotel. Mariana revisava os nomes quando percebeu uma inconsistência. Esse nome aqui não deveria estar na lista. Esse empresário tem um histórico péssimo de atrasos em pagamentos. Lucas nem ergueu a cabeça. Ele é influente, ele fica. Mariana cruzou os braços. Influente, mas caloteiro.
Você realmente quer esse tipo de gente no seu evento? Lucas finalmente olhou para ela, estreitando os olhos. Não é você quem decide isso. Mariana manteve a postura. Eu sei. Mas você me contratou porque eu sou observadora. Então estou observando e dizendo que ele não deveria estar na lista. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou o celular e digitou algo rapidamente. Minutos depois, recebeu uma mensagem e suspirou. Parece que você estava certa. Ele foi processado na semana passada. Mariana ergueu uma sobrancelha, satisfeita. Lucas, por outro lado, não parecia nada feliz em admitir que ela tinha razão. O problema era que esse tipo de confronto acontecia o tempo todo. Mariana não era do tipo que abaixava a cabeça para tudo, e Lucas não era do tipo que gostava de ser contrariado. O resultado? Brigas frequentes, portas sendo fechadas com força e silêncios carregados de tensão. Mas por algum motivo, nenhum dos dois parecia querer mudar isso. Até mesmo os funcionários começaram a notar a forma como os dois se tratavam. Vocês parecem um casal divorciado brigando pela guarda do hotel, comentou André, o recepcionista, certo dia. Mariana revirou os olhos e fingiu que não ouviu. Mas no fundo, sabia que a forma como ela e Lucas se enfrentavam era diferente. Havia uma energia estranha entre eles, algo que ia além da simples convivência profissional. Certa noite, depois de um dia particularmente estressante, Mariana estava no escritório terminando um relatório quando Lucas apareceu na porta. Vai ficar aí a noite toda? Ela nem olhou para ele. Talvez. Ele entrou, cruzando os braços. Você não precisa trabalhar tanto. Mariana soltou uma risada curta. Engraçado ouvir isso de você. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, disse algo que a pegou de surpresa. Eu não facilito as coisas para você porque sei que você pode lidar com isso. Mariana finalmente ergueu os olhos. Por um instante, o olhar dele não parecia tão rígido quanto de costume. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele deu meia volta e saiu, deixando-a sozinha com 1 milhão de pensamentos bagunçados na cabeça. O dia tinha sido um caos. Mariana passou horas resolvendo problemas de fornecedores, ajustando a agenda de Lucas e lidando com os funcionários que pareciam estar em um campeonato de quem cometia mais erros no mesmo dia. No final da tarde, quando finalmente sentou na mesa do escritório para respirar, ouviu a voz de Lucas do outro lado da sala. Vamos jantar. Ela piscou, achando que tinha entendido errado. O quê? Ele continuou organizando alguns papéis sem nem olhar para ela. Jantar. Comida. Você sabe o que é isso, certo? Mariana cruzou os braços, desconfiada. E por que exatamente eu iria jantar com você? Lucas finalmente ergueu os olhos. Porque já são 8 da noite. E se você desmaiar, de fome no meio do escritório, vou ter que perder tempo procurando outra assistente. Ela estreitou os olhos. Sério, Albuquerque. Se quer pedir um favor, pelo menos tente soar menos insuportável. Ele sorriu de canto, claramente se divertindo. Isso foi um sim? Mariana suspirou, já sabendo que não adiantaria discutir. Pegou a bolsa e se levantou. Tudo bem, mas eu escolho o lugar. Lucas apenas assentiu, parecendo indiferente. Desde que seja rápido. Ela o levou para um pequeno restaurante no centro da cidade. Nada luxuoso, mas com uma comida caseira incrível. Assim que entraram, Lucas olhou em volta, analisando o ambiente simples, as mesas de madeira e a ausência de garçons vestindo ternos. Mariana percebeu e revirou os olhos. Relaxa, magnata. Ninguém aqui vai te pedir para comprar o restaurante. Ele sorriu de canto, mas não disse nada. Apenas seguiu até uma mesa e se sentou. O garçom veio anotar o pedido, e Mariana nem precisou olhar o cardápio. Vou querer o prato do dia. Lucas, por outro lado, demorou alguns segundos a mais. O que recomenda? O garçom abriu um sorriso. Nosso filé com purê de batata é o mais pedido. Lucas assentiu. Então vai ser isso. Enquanto esperavam, Mariana percebeu algo raro. Lucas não estava com o celular na mão.
Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail urgente. Apenas ele sentado ali, olhando para ela. Era estranho vê-lo assim, sem pressa, sem parecer que precisava estar em outro lugar. Então, começou Mariana, tentando preencher o silêncio. Você sempre arrasta suas assistentes para jantares de emergência? Lucas pegou o copo d'água e deu um gole antes de responder. Só as que não sabem a hora de parar de trabalhar. Mariana riu. Olha quem fala. Você vive enfiado naquele escritório. Se eu não soubesse que é milionário, diria que precisa desesperadamente de um aumento. Lucas sorriu de canto, mas logo ficou sério. Trabalho porque gosto. E por que não? Confio em ninguém para fazer as coisas do jeito certo. Mariana arqueou uma sobrancelha. Isso soa bem solitário. Ele deu de ombros. É o preço de querer que tudo saia perfeito. O garçom voltou com os pratos. E o cheiro da comida fez Mariana perceber o quanto estava realmente faminta. Pegou o garfo e começou a comer sem cerimônias. Lucas, por outro lado, analisou o prato por um momento antes de provar a primeira garfada. Assim que o fez, Mariana notou uma leve surpresa em sua expressão. Bom, né? Disse, com um sorriso vitorioso. Lucas limpou os lábios com o guardanapo e assentiu. Melhor do que alguns restaurantes 5 estrelas em que já estive. Ela sorriu, satisfeita. Viu só? Nem tudo precisa ser luxuoso para ser bom. Lucas continuou comendo, mas parecia pensativo. Você sempre gostou de comida? Mariana ergueu uma sobrancelha. Todo mundo gosta de comida. Não do jeito que você gosta, ele rebateu. Você percebe detalhes que outras pessoas nem notam. Mariana deu de ombros. Sempre gostei, mas nunca pensei nisso como algo importante. Lucas a observou por um instante. Depois disse algo que a pegou de surpresa. Deveria pensar. Você tem um talento que não pode desperdiçar. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Desde que começou a trabalhar no hotel, ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Mas Lucas, ele enxergava nela algo que nem ela mesma via. Eles terminaram o jantar em um clima inesperadamente tranquilo. Sem discussões, sem trabalho, sem o peso do hotel sobre os ombros. E quando saíram do restaurante, Mariana percebeu que pela primeira vez, Lucas Albuquerque não parecia apenas seu chefe. Parecia alguém que realmente queria conhecê-la. Mariana sempre achou ridículo quando via alguém com ciúmes. Para ela, era perda de tempo sentir esse tipo de coisa. Afinal, se uma pessoa quisesse estar com você, estaria. Se não quisesse que fosse embora, simples assim. Pelo menos, era isso que ela pensava antes de se pegar encarando Lucas Albuquerque do outro lado do salão, enquanto uma mulher loira e elegante tocava o braço dele e ria de algo que ele tinha acabado de dizer. O evento da noite era importante. Um jantar exclusivo para investidores, com convidados influentes e um ambiente requintado. Mariana tinha passado o dia organizando tudo, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Mas agora que o evento tinha começado, se pegou distraída, observando aquela cena com uma irritação que não fazia sentido. Não era problema dela com quem Lucas conversava. Ele podia rir, podia encantar quem quisesse. Mas por algum motivo, aquela mulher rindo daquele jeito mexeu com algo dentro dela. Você está fuzilando o chefe com o olhar, comentou André, o recepcionista, aparecendo ao seu lado com um copo de champanhe na mão. Mariana piscou, surpresa, e virou o rosto rapidamente. Não estou fazendo nada. André riu, claramente CEO, divertindo. Se você olhar mais 5 segundos, acho que a loira pega fogo. Mariana bufou. Vai cuidar da sua vida. Ela tentou se concentrar no evento, interagir com os convidados. Mas toda vez que olhava na direção de Lucas, lá estava a mulher, sorrindo, jogando o cabelo para o lado e tocando o ombro dele de novo. Mariana queria acreditar que isso não a incomodava. Mas incomodava. E muito. Depois de algum tempo, ela decidiu que precisava sair dali por alguns minutos antes que fizesse algo idiota, como atravessar o salão e interromper a conversa sem motivo algum. Foi para a varanda, respirou fundo e tentou reorganizar os pensamentos.
Não demorou muito para ouvir passos atrás dela. Desde quando você foge de eventos? Lucas perguntou, parando ao seu lado. Mariana cruzou os braços, mantendo os olhos na vista da cidade. Não estou fugindo. Só precisava de um ar. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois encostou-se na grade ao lado dela. Você sumiu. Achei que tivesse ido embora. Mariana soltou uma risada curta. Por quê? Sentiu minha falta? Ela disse em tom de brincadeira. Mas o silêncio que veio depois a fez encará-lo. Lucas a olhava de um jeito diferente, como se estivesse tentando decifrá-la. Mariana sustentou o olhar, mas logo desviou. O coração batia rápido, e ela odiava isso. Odiava como ele a fazia sentir coisas que ela não queria sentir. Odiava ainda mais o fato de que, por algum motivo, precisava ouvir a resposta dele. Se eu disser que senti, isso muda alguma coisa? Ele perguntou, a voz mais baixa, mais intensa. Mariana apertou os dedos na grade da varanda, sentindo o ar pesar ao redor deles. Poderia dizer que não mudava nada, mas sabia que estaria mentindo. Então, apenas balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos bagunçados e o fato de que, pela primeira vez na vida, estava sentindo ciúmes de alguém. Mariana passou os dias seguintes tentando agir como se nada tivesse acontecido, como se aquela conversa na varanda nunca tivesse existido, como se Lucas nunca tivesse perguntado se a ausência dela mudava alguma coisa. Mas o problema era que tinha mudado. E pior, ele sabia disso. Desde aquela noite, Lucas parecia observá-la com mais atenção, como se esperasse alguma reação. Mariana, por outro lado, fazia de tudo para ignorá-lo. Só que ignorar Lucas Albuquerque era praticamente impossível. Ele estava sempre por perto, sempre exigindo algo, sempre testando seus limites. E quanto mais ela tentava afastar os sentimentos, confusos que cresciam dentro dela, mais ele parecia disposto a provocar. Como naquele dia em que ele, do nada, ajustou a gravata na frente dela e perguntou: "Ficou bom?" Mariana revirou os olhos e respondeu rápido: "Se quiser elogios, pergunte para a loira do evento." Mas em vez de se irritar, Lucas apenas sorriu de canto. "Então você reparou nela." Mariana fechou a cara. Odiava como ele fazia isso. Como sempre, encontrava um jeito de virar o jogo contra ela. Mas antes que pudesse pensar em uma resposta, ele já tinha voltado a falar sobre o evento da semana seguinte, como se aquele pequeno ataque psicológico nunca tivesse acontecido. A verdade é que ela não sabia lidar com aquilo. Sentimentos nunca foram seu forte. Ela tinha aprendido a vida inteira a ser prática, a não se apegar, a não criar expectativas. Mas, com Lucas, era diferente. Ele estava ali o tempo todo, invadindo seu espaço, sua mente, seu dia. E isso a irritava mais do que deveria. Na sexta-feira, a tensão que se acumulava há dias finalmente explodiu. Eles estavam no escritório, revendo alguns contratos, quando Lucas fez um comentário casual sobre a mulher do evento. "Ela me mandou uma mensagem ontem", disse distraído. Mariana não olhou para ele, mas sentiu o estômago revirar. "E?" Lucas deu de ombros. "Nada demais. Só queria marcar um jantar." Mariana apertou a caneta com mais força do que o necessário. "E você vai?" A pergunta escapou antes que ela pudesse evitar. Lucas notou na hora. Fechou a pasta que estava analisando e a encarou. "Por que quer saber?" Ela bufou, fechando o próprio contrato com força. "Não quero saber. Só perguntei." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, depois cruzou os braços. "Você está com ciúmes." Mariana riu, um riso nervoso, curto, irritado. "Você se acha importante demais, Albuquerque." Mas ele continuava olhando para ela, como se já tivesse certeza da resposta. Isso a deixou ainda mais furiosa. Ela se levantou, pegando os papéis para sair dali, mas ele foi mais rápido e segurou seu braço, impedindo-a de fugir. "Olha para mim e diz que não está." Ela travou. Queria soltar um "não estou nem aí para você."
e acabar com aquele assunto de uma vez. Mas não conseguia, porque seria mentira. E Lucas sabia disso. O ar entre eles ficou pesado. O toque dele em seu braço queimava. O olhar fixo dela nos olhos dele deixava claro que algo estava prestes a acontecer. Mas antes que um dos dois tomasse qualquer atitude, alguém bateu na porta. O som fez Mariana dar um passo para trás, se soltando do toque dele. Lucas fechou a expressão no mesmo instante. Ela não disse nada. Apenas pegou os papéis e saiu do escritório sem olhar para trás. Mas, no fundo, sabia que aquilo estava longe de acabar. Mariana estava tentando agir normalmente, depois do que aconteceu no escritório de Lucas. Mas, por dentro, sentia que estava vivendo uma tempestade. Desde aquele dia, a tensão entre eles só aumentava. Os olhares demorados, as respostas carregadas de significados, a proximidade cada vez mais evidente. Ela sabia que estava caminhando para um território perigoso. Só não sabia como sair dele. E foi exatamente nesse momento de caos interno que a proposta chegou. No meio de um dia aparentemente normal, enquanto revisava a programação de um evento no hotel, Mariana recebeu uma mensagem inesperada. O número não estava salvo em seu telefone, mas o conteúdo era claro. Um dos diretores de uma rede de hotéis concorrente queria marcar uma reunião com ela. "Temos uma proposta interessante para discutir", dizia o texto. Ela quase riu. Devia ser engano. Quem, em sã consciência, tentaria contratar alguém que até poucas semanas atrás estava na equipe de limpeza? Mas a curiosidade falou mais alto, e Mariana respondeu. No mesmo dia, no final do expediente, encontrou-se com o diretor em um café discreto, longe do hotel. Ele era educado, direto e não perdeu tempo com rodeios. "Sabemos que você tem chamado atenção no setor. Seu crescimento dentro do hotel do Lucas Albuquerque foi rápido, e sua participação nos eventos mostrou que tem um olhar único para detalhes que muitas pessoas ignoram." Mariana arqueou uma sobrancelha. "Então você quer me contratar porque eu sei reclamar de comida?" O homem riu. "Queremos você porque reconhecemos talento quando vemos um. Estamos expandindo nossa rede e precisamos de alguém que tenha esse olhar afiado para a qualidade e experiência do cliente. Seria um cargo alto, com autonomia e um salário muito mais interessante do que o que você ganha hoje." Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Era sério. Estavam realmente oferecendo a ela uma posição importante, um crescimento imediato, um reconhecimento que no hotel de Lucas ela ainda demoraria anos para alcançar. Parte dela queria rir da ironia. Passou tanto tempo lutando para provar que merecia seu cargo atual, enfrentando olhares de julgamento, boatos e a pressão de estar ao lado de um chefe exigente. E agora, de repente, alguém já a via como uma profissional valiosa? "E então?" o homem perguntou, entregando um cartão a ela. "Não precisa decidir agora, mas pense a respeito. Podemos marcar outro encontro para acertarmos os detalhes." Mariana pegou o cartão e assentiu. Saiu do café sentindo a cabeça rodar. Era uma proposta incrível, algo que poderia mudar sua vida completamente. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela hesitava. E ela sabia exatamente o motivo. Lucas. Ela voltou para casa e passou a noite em claro, pesando os prós e contras. O salário era alto, o cargo era ótimo, mas a ideia de deixar o hotel, de deixar Lucas, fazia seu peito apertar, de um jeito que não queria admitir. No dia seguinte, chegou ao trabalho determinada a não falar sobre isso com ele. Pelo menos não ainda. Mas Lucas sempre percebia quando algo estava errado, e naquela manhã não foi diferente. Ele a chamou para o escritório e a observou com aquela expressão analítica que sempre usava quando tentava decifrá-la. "O que aconteceu?" Mariana hesitou. Poderia mentir, dizer que estava apenas cansada, mas então pensou em todas as vezes que ele foi direto com ela, em todas as vezes que jogou verdades na cara dela sem rodeios. Ele merecia o mesmo. "Recebi uma proposta, de outro hotel", ela disse sem rodeios. Lucas não reagiu de imediato. Apenas cruzou os braços e assentiu.
como se já esperasse por isso. E vai aceitar? A pergunta pegou Mariana de surpresa. Ela esperava que ele questionasse, que tentasse saber mais detalhes, que ao menos reagisse de alguma forma. Mas Lucas estava apenas ali, parado, esperando uma resposta. Ela respirou fundo e cruzou os braços também. Ainda não decidi. Lucas assentiu de novo. Depois caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade. O silêncio se prolongou por longos segundos antes de ele finalmente dizer algo que a pegou completamente desprevenida. Se você quiser ir, eu entendo. Mas prefiro que fique. Mariana sentiu o coração disparar. Lucas nunca falava nada sem pensar. Se disse aquilo, era porque realmente queria que ela ficasse. E naquele momento, ela percebeu que sua decisão não tinha nada a ver com salário ou cargo. Tinha a ver com ele. Mariana nunca imaginou que uma simples decisão pudesse bagunçar tanto sua cabeça. A proposta do outro hotel ainda estava ali, pesando em sua mente como um peso invisível. Mas não era o salário ou o cargo que a deixava confusa. Era a maneira como Lucas reagiu. Ele não tentou convencê-la com números, promessas ou vantagens. Só disse, de um jeito direto e sem rodeios, que preferia que ela ficasse. Nos dias seguintes, ela tentou agir normalmente. Tentou fingir que sua vida não estava de pernas para o ar, mas era impossível. Toda vez que cruzava com Lucas nos corredores, toda vez que ele a chamava para resolver algo no escritório, cada troca de olhar entre os dois carregava uma tensão sufocante. Ele sabia que ela ainda não tinha dado uma resposta, e Mariana sabia que, no fundo, a escolha já estava feita, só não queria admitir para si mesma. Naquela noite, depois de um dia exaustivo de reuniões e preparativos para um evento no hotel, Lucas apareceu na porta da sala dela. "Tem um minuto?" ele perguntou, a voz baixa, mas firme. Mariana assentiu, mesmo sabendo que não estava pronta para aquela conversa. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Por alguns segundos ninguém disse nada. O silêncio entre eles estava carregado de coisas não ditas. Até que Lucas deu um passo à frente, cruzou os braços e olhou direto para ela. Já tomou uma decisão? Mariana respirou fundo. Ainda não. Ele manteve o olhar fixo no dela, como se procurasse uma resposta além das palavras. "O que está te impedindo?" Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Poderia dizer que era a dúvida que estava pesando todas as possibilidades, mas seria mentira. O que a segurava ali não era o hotel, nem o cargo, nem o salário. Era ele. Lucas percebeu a hesitação dela e deu mais um passo à frente. Agora estavam perto o suficiente para que Mariana sentisse o cheiro amadeirado do perfume dele. "Se é dinheiro, eu cubro a proposta." Ela balançou a cabeça rapidamente. "Não é sobre dinheiro." Ele franziu o senho. "Então o quê?" Mariana sentiu o coração acelerar. Tudo dentro dela gritava para que ela não dissesse. Para que fugisse daquela conversa antes que fosse tarde demais. Mas já era tarde demais há muito tempo. "Você." Ela finalmente soltou. A palavra pairou no ar entre eles, carregada de peso e significado. Lucas ficou em silêncio, apenas olhando para ela, como se quisesse ter certeza de que tinha ouvido direito. Mariana sentiu as mãos suarem. Queria desviar o olhar, mudar de assunto, dizer que era brincadeira. Mas não conseguiu. Lucas descruzou os braços e respirou fundo. "O que exatamente isso significa?" Mariana deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para organizar os pensamentos, mas não havia mais para onde fugir. Ela engoliu em seco e finalmente disse o que estava entalado há semanas. "Significa que eu não quero ir embora porque, de alguma forma idiota, você se tornou a minha razão para querer ficar." Lucas continuou, encarando-a, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Uma intensidade que Mariana nunca tinha visto antes. O coração dela batia tão forte que parecia preencher toda a sala. Por fim, ele deu um meio sorriso, um daqueles raros e quase imperceptíveis.
Finalmente. Mariana franziu o senho. Finalmente o quê? Ele se aproximou, tão perto que ela quase prendeu a respiração. Finalmente você parou de fugir. E naquele momento, pela primeira vez, ela soube que não tinha mais volta. Mariana sabia que a noite seria um teste. O evento de gala do hotel era um dos mais importantes do ano, e dessa vez ela estava no comando. Lucas tinha dado a ela a responsabilidade total da organização, algo que nunca havia feito antes com nenhum assistente. Se conseguir lidar com isso, pode lidar com qualquer coisa, ele disse, entregando os relatórios para ela dias antes. Era um desafio, e Mariana sabia disso. A noite começou intensa. Convidados importantes chegavam um após o outro. Jornalistas faziam perguntas, flashes disparavam, garçons se moviam rapidamente servindo champanhe e aperitivos sofisticados. Mariana verificava tudo ao mesmo tempo. Se a iluminação estava perfeita, se os músicos estavam prontos, se os chefes estavam seguindo o cronograma. Cada detalhe precisava estar impecável. Mas como sempre, algo tinha que dar errado. No meio da recepção, um dos garçons derrubou uma taça de vinho tinto no vestido caríssimo de uma das investidoras mais influentes do evento. Mariana viu a cena acontecer em câmera lenta, como um pesadelo ganhando vida diante de seus olhos. A mulher soltou um grito baixo, horrorizada, enquanto o garçom pálido tentava pedir desculpas. Sem pensar duas vezes, Mariana correu até lá. Senhora Vasconcelos, me permita ajudá-la, disse, pegando discretamente um guardanapo e indicando uma das funcionárias para acompanhá-la até uma área reservada. Temos uma solução para isso, posso garantir. A mulher hesitou, mas assentiu, ainda irritada. Assim que saíram, Mariana olhou para o garçom apavorado e apenas disse: respira, acontece. Mas tenta evitar outro desastre, por favor. Em menos de 10 minutos, conseguiu uma peça de roupa sobressalente da loja de grife parceira do hotel. Entregou à investidora e garantiu que ela voltasse para o salão satisfeita, como se nada tivesse acontecido. Quando retornou, sentiu um olhar sobre si. Lucas estava do outro lado do salão, observando-a com aquele jeito analítico de sempre. Quando ela cruzou o olhar com ele, ele apenas ergueu levemente a taça de champanhe antes de dar um gole, como se estivesse aprovando o que viu. Mas o evento estava longe de acabar. Na cozinha, um dos pratos principais tinha dado errado. O molho, que deveria ser a estrela do jantar, ficou amargo, e o chefe responsável estava prestes a perder a paciência. Não dá tempo de refazer tudo, ele exclamava, enquanto a equipe olhava nervosa. Mariana entrou no meio do caos sem hesitar. Pegou uma colher, provou o molho e sentiu a falha no mesmo instante. O vinho usado na redução foi o errado, disse já analisando a situação. Troquem por um mais suave e adicionem um toque de mel para balancear. O chefe a olhou com surpresa. Você entende de cozinha agora também? Mariana cruzou os braços. Não, mas entendo de sabor. Quer tentar ou prefere servir algo que ninguém vai gostar? O chefe bufou, mas seguiu a sugestão. O resultado? Um prato perfeito, servido sem atrasos e elogiado por todos os convidados. Quando Mariana saiu da cozinha, sentiu o celular vibrar. Era uma mensagem de Lucas. Muito bem. Você sobreviveu. Ela riu, ainda recuperando o fôlego. Sim, sobreviveu. Mas sabia que, depois daquela noite, algo tinha mudado. Ela não era mais só a assistente do chefe. Ela estava começando a se tornar alguém que realmente importava no hotel, e talvez na vida de Lucas também. Mariana estava exausta. O evento de gala tinha sido um sucesso, mas o preço do sucesso era alto. Ela passou a noite inteira resolvendo imprevistos, garantindo que tudo saísse perfeito, e agora sentia cada músculo do corpo protestando. Mesmo assim, não podia descansar. No dia seguinte, o hotel ainda precisava rodar. Os relatórios precisavam ser finalizados, e Lucas com certeza teria novas tarefas esperando por ela. Quando chegou ao escritório, naquela manhã, encontrou Lucas parado perto da janela segurando um café. Ele se virou quando ouviu a porta se abrir, e antes que ela dissesse qualquer coisa,
jogou algo na direção dela. Mariana agarrou no reflexo e percebeu que era um pacote de comprimidos para dor muscular. Você parecia um zumbi ontem à noite, ele comentou, dando um gole no café. Achei que fosse desmaiar no meio do salão. Mariana riu, massageando a própria nuca. Estive perto disso algumas vezes. Ela olhou para o remédio na mão e ergueu uma sobrancelha. Então agora você se preocupa com meu estado físico? Lucas se recostou na mesa, cruzando os braços. Se você quebrar, quem vai manter esse lugar funcionando? Ela revirou os olhos, mas por dentro não conseguiu evitar um sorriso. Pegou um copo d'água, tomou os comprimidos e se sentou na cadeira, finalmente sentindo o cansaço pesar. Você fez um bom trabalho, Lucas disse, depois de um momento. Mariana congelou. Lucas Albuquerque não era do tipo que distribuía elogios. Na verdade, ele costumava ignorar o que já estava bom e focar apenas no que precisava ser melhorado. Então, ouvir isso da boca dele foi quase um choque. Ela se ajeitou na cadeira e ergueu o queixo, tentando não parecer tão afetada. Isso foi um elogio? Ele sorriu de canto. Não se acostume. Mas para ela já era o suficiente. O dia seguiu normalmente, ou pelo menos o mais normal que podia ser quando se trabalhava com Lucas. Ele repassou as próximas metas do hotel, fez Mariana reorganizar toda a agenda da semana e jogou 3 contratos novos para ela revisar. Mas o que a surpreendeu foi o fato de que ele não pegou tanto no seu pé como fazia normalmente. Pelo contrário, parecia mais paciente. À noite, quando Mariana já estava saindo do hotel, ouviu seu celular vibrar. Uma mensagem de Lucas. Vai, pra casa. E dessa vez, dorme. Ela sorriu. Talvez ele não fosse tão insuportável assim. Mariana tentou ignorar o que estava sentindo. Tentou agir como se nada tivesse mudado. Como se o olhar de Lucas não mexesse com ela. Como se aquele cuidado disfarçado de pragmatismo não a afetasse. Mas já não conseguia mais se enganar. A verdade estava ali, pulsando em cada silêncio, carregado em cada troca de olhar que durava segundos a mais do que deveria. E se tinha algo que Mariana odiava, era não entender o que estava acontecendo. Naquela noite, depois de mais um dia exaustivo no hotel, ela decidiu que precisava resolver aquilo, ou pelo menos tentar. Foi até o escritório de Lucas e encontrou-o, a porta entreaberta. Ele estava de pé, mexendo no relógio de pulso, prestes a sair. Precisamos conversar, ela disse, antes que ele passasse pela porta. Lucas ergueu o olhar e a analisou por um instante. Então, sem dizer nada, voltou para dentro e fechou a porta atrás dela. Sobre o quê? Mariana cruzou os braços, reunindo coragem. Sobre isso. Ele arqueou uma sobrancelha. Isso o quê? Ela suspirou impaciente. Você sabe do que estou falando, Lucas. Do jeito que tem sido entre nós. Da forma como você me olha, como presta atenção em cada detalhe do que eu faço. Eu preciso entender o que isso significa. Porque para mim, já está difícil fingir que não sinto nada. Lucas ficou em silêncio. Mas não era o tipo de silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que falava mais do que qualquer palavra. Ele passou a mão pelo queixo, pensativo. E se eu disser que sinto o mesmo? O coração de Mariana disparou. Ela já sabia a resposta, mas ouvir dele tornava tudo mais real. Então por que não faz nada a respeito? Lucas se aproximou um pouco, o suficiente para que ela sentisse o perfume amadeirado dele. Porque eu não misturo negócios com sentimentos. Mariana soltou uma risada seca. Ah, claro. Então é só isso? Você vai continuar fingindo que nada disso está acontecendo porque tem medo de que isso atrapalhe os negócios? Ele estreitou os olhos. Não é tão simples assim. Ela deu um passo à frente, encurtando ainda mais a distância entre eles. E se for? Lucas não desviou o olhar. Então me diga, Mariana, o que você quer? Ela ficou em silêncio por um instante, porque a resposta era óbvia. Porque pela primeira vez na vida, ela queria algo que não tinha nada a ver com trabalho, dinheiro ou ambição.
Ela queria ele. Mariana sentia o peso do silêncio no ar. Depois daquela conversa, tudo mudou. Não havia mais espaço para disfarces ou desculpas. Ela e Lucas haviam admitido o que estavam sentindo, mas nenhum dos dois sabia ao certo como agir. Depois disso, no dia seguinte, o trabalho seguiu normalmente. Ou pelo menos eles fingiram que sim. Mariana organizou reuniões, respondeu e-mails, lidou com fornecedores. Lucas manteve sua postura séria, focado nos negócios. Mas havia algo diferente. Um olhar que durava segundos a mais. Uma proximidade que antes não existia. Uma tensão que pairava no ar, sempre que os dois estavam no mesmo ambiente. Naquela noite, um problema de última hora exigiu que ficassem até tarde no hotel. Mariana revisava documentos no escritório enquanto Lucas analisava relatórios no celular. O silêncio era confortável, mas ao mesmo tempo insuportável. Toda vez que ela olhava para ele, sentia o estômago revirar. Não era mais só admiração ou respeito. Era algo mais forte, mais intenso. E ela sabia que ele sentia o mesmo. Mas Lucas era controlado demais para dar o primeiro passo. Ele era o tipo de homem que planejava tudo, que calculava cada movimento. Só que naquela noite, algo nele parecia prestes a desmoronar. Quando o relógio bateu 11 da noite, Mariana soltou um suspiro cansado e fechou a pasta em suas mãos. "Acho que já deu por hoje", disse, se espreguiçando. Lucas desviou os olhos do celular e a observou por um instante. "Você deveria descansar", comentou, o tom de voz mais baixo do que o normal. Mariana riu de leve. "Engraçado ouvir isso de você." Ele deu um meio sorriso, mas não respondeu. Apenas a observou, como se estivesse tentando decidir algo. Ela pegou sua bolsa e se aproximou da porta, mas quando estava prestes a sair, sentiu Lucas segurar seu pulso. Foi um toque leve, quase hesitante, mas o suficiente para fazê-la parar. Mariana virou lentamente, seu coração disparando no peito. Lucas não disse nada. Apenas a olhava, seu olhar carregado de uma intensidade que fazia sua pele arrepiar. Ela sentia a respiração dele próxima, quente. E naquele momento, soube que não havia mais volta. Sem pensar, sem planejar, sem dar espaço para dúvidas, Mariana fechou os olhos e se aproximou. No segundo seguinte, Lucas a puxou pela cintura e a beijou. Foi urgente, intenso, como se ambos estivessem esperando por aquele momento há tempo demais. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais escritório, nem trabalho, nem regras. Só os dois, finalmente quebrando a última barreira que restava entre eles. O beijo começou forte, carregado de tudo o que haviam reprimido, mas aos poucos se tornou mais lento, mais profundo. Lucas segurava seu rosto com firmeza, como se quisesse ter certeza de que ela estava ali, de que aquilo era real. Mariana sentia o coração bater tão rápido que tinha certeza de que ele podia ouvir. Era eletrizante, viciante, algo que nenhum dos dois queria interromper. Quando finalmente se afastaram, Lucas encostou a testa na dela, respirando fundo. Mariana abriu os olhos e encontrou o olhar dele, ainda intenso, ainda faminto por mais. Mas antes que qualquer um dos dois dissesse algo, ele sorriu de canto e sussurrou: "Finalmente." Ela riu, sem fôlego, e balançou a cabeça. Demorou o suficiente. Por alguns segundos, ficaram ali, apenas sentindo a presença um do outro. Mas então a realidade bateu. Lucas passou a mão pelo cabelo, respirando fundo, como se tentasse se recompor. "Isso muda tudo", ele disse, a voz mais grave. Mariana cruzou os braços, inclinando a cabeça para o lado. "Você quer que mude?" Ele olhou para ela sério. "Quero. Mas não sei o que isso significa." Ela sorriu de leve, sem desviar o olhar. "Então acho que vamos ter que descobrir juntos." Lucas não respondeu, mas a forma como ele a puxou para outro beijo deixou claro que, naquele momento, não importava o amanhã. Importava apenas o agora. E o agora era exatamente onde eles queriam estar. Na manhã seguinte,
Mariana acordou com uma sensação estranha no peito. Não era arrependimento, nem medo. Era aquela certeza silenciosa de que algo havia mudado de forma definitiva. O beijo na noite anterior tinha quebrado todas as barreiras entre ela e Lucas. Agora, eles não eram mais apenas chefe e assistente, mas também não sabiam exatamente o que eram. E conhecendo Lucas, ela sabia que ele não lidava bem com mudanças inesperadas. Ao chegar ao hotel, tentou agir com naturalidade. Passou pelo saguão segurando a prancheta de anotações, respondeu a algumas perguntas dos funcionários e seguiu para o escritório. Mas assim que abriu a porta, encontrou Lucas parado ao lado da mesa, olhando diretamente para ela. "Feche a porta", ele disse. E Mariana sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela fez o que ele pediu, mantendo a expressão neutra, mesmo que seu coração estivesse acelerado. O silêncio entre eles era carregado. Lucas segurava uma caneta entre os dedos, girando-a devagar, como fazia sempre que estava tentando organizar pensamentos. "Sobre ontem", ele começou, a voz mais baixa que o normal. Mariana cruzou os braços. "Se você disser que foi um erro, eu juro que vou jogar essa caneca em você." Lucas riu de leve, mas logo ficou sério de novo. "Não foi um erro, mas precisamos entender como isso vai funcionar." Mariana sabia que ele diria algo assim. Lucas era um homem prático, movido por lógica. Não era do tipo que se deixava levar por impulsos, sem pensar nas consequências. E naquele caso, as consequências eram grandes. Estavam no ambiente de trabalho, cercados por funcionários que já inventavam boatos antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Eles precisariam de cautela, e Mariana entendia isso. Mas uma parte dela odiava a ideia de transformar algo tão natural em uma estratégia bem planejada. "Ok", ela disse, tentando não parecer irritada. "Você quer que a gente finja que nada aconteceu?" Lucas estreitou os olhos. "Claro que não. Mas também não quero que nossa relação afete o trabalho." Mariana soltou um suspiro, apoiando as mãos na mesa. "Lucas, você me contratou porque eu sei o que estou fazendo. Nada mudou nisso." Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo impaciente. "Eu sei, mas as pessoas vão falar." Ela deu um passo à frente, desafiando o olhar dele. "E desde quando você se importa com o que os outros pensam?" Lucas ficou em silêncio por um momento. Então, algo em sua expressão mudou. Ele largou a caneta e caminhou até ela, parando tão perto que Mariana sentiu o cheiro familiar do perfume dele. "Não me importo", ele disse baixo, "mas me importo com você." Mariana sentiu o estômago revirar. Ele não era o tipo de homem que dizia esse tipo de coisa facilmente. Mas ali estava ele, admitindo sem rodeios. Ela engoliu em seco e desviou o olhar por um segundo. "Então o que você sugere?" Lucas respirou fundo. "Vamos fazer isso direito, sem esconder, mas sem transformar isso em um problema para o hotel. Podemos continuar trabalhando juntos sem que isso interfira em nada." Mariana analisou as palavras dele. Era uma proposta justa, mas no fundo, sabia que nada seria tão simples. Porque por mais que eles quisessem manter tudo sob controle, os sentimentos não seguiam regras. No final do dia, quando estavam saindo do hotel, Lucas segurou a porta do elevador para ela entrar. Quando as portas se fecharam, ele olhou para ela e disse: "Podemos jantar juntos hoje?" Mariana sorriu, cruzando os braços. "Isso é parte da estratégia ou você realmente quer me ver?" Lucas inclinou a cabeça, um pequeno sorriso no canto dos lábios. "As duas coisas." Ela riu e balançou a cabeça. Talvez aquilo fosse mais complicado do que imaginavam. Mas naquele momento, nada disso importava. Estavam juntos. E isso era o suficiente. Mariana sempre soube que precisaria provar seu valor. Desde o primeiro dia no hotel, quando era apenas uma funcionária da limpeza, até agora, como assistente de Lucas Albuquerque, cada passo que deu foi observado, julgado e colocado à prova. Mas depois de semanas equilibrando sua nova realidade, o
relacionamento secreto com Lucas e a pressão do trabalho. Ela percebeu que não podia se dar ao luxo de errar. Se fosse tropeçar, que fosse para frente. A rotina ao lado de Lucas era intensa. Ele exigia precisão, rapidez e, acima de tudo, que ela antecipasse problemas antes mesmo de acontecerem. Se antes ela achava que conhecia o ritmo do hotel, agora entendia que estava apenas arranhando a superfície. Reuniões estratégicas, negociações com investidores, gerenciamento de eventos. Tudo passava por ela antes de chegar a ele, e Mariana estava cada vez melhor nisso. No entanto, o preconceito dos funcionários ainda pairava no ar. Muitos acreditavam que sua ascensão repentina se devia ao envolvimento com Lucas. Os sussurros nos corredores, os olhares desconfiados e os comentários maldosos se tornaram comuns. Mas ao invés de se afetar, Mariana usou isso como combustível. Trabalhou mais, se dedicou ao máximo e garantiu que cada decisão sua fosse impecável. Em uma manhã, um dos maiores investidores do hotel exigiu uma reunião de última hora. Lucas estava fora e não poderia comparecer. Mariana sabia que essa era a sua chance. Assumiu a frente da conversa, apresentou propostas, rebateu questionamentos e, ao final, garantiu que o contrato fosse fechado sem nenhum problema. Quando Lucas voltou, encontrou o contrato assinado em sua mesa. Ele a olhou com curiosidade. Você fez isso sozinha. Ela ergueu o queixo. Alguém tinha que fazer. Os desafios continuaram. Durante um evento, um problema logístico quase comprometeu a noite, e foi Mariana quem resolveu tudo antes que alguém percebesse. Quando um cliente VIP reclamou do serviço, foi ela quem lidou com a situação e transformou a experiência negativa em uma recomendação positiva. Com o tempo, sua presença passou a ser notada não apenas como a assistente do chefe, mas como alguém indispensável para o funcionamento do hotel. E então aconteceu algo inesperado. Em uma reunião da diretoria, um dos gerentes sugeriu mudanças na administração do hotel e, para a surpresa de todos, um dos investidores mencionou o nome de Mariana como uma peça-chave para o futuro da empresa. Ela tem visão estratégica e entende o hotel melhor do que muita gente aqui, ele disse sem rodeios. Pela primeira vez, Mariana viu a sala inteira prestar atenção nela de um jeito diferente. Quando a reunião terminou, Lucas se aproximou dela com um olhar satisfeito. Acho que agora ninguém pode dizer que você está aqui por minha causa. Mariana sorriu de canto. Nunca precisei provar nada para eles, só para mim mesma. E naquele momento, soube que tinha conquistado seu espaço. Por mérito próprio. Mariana nunca foi do tipo que sonhava com pedidos de casamento grandiosos. Na verdade, ela nem sabia se um dia queria se casar. Sempre viveu preocupada em sobreviver, pagar as contas, manter os pés no chão. Mas depois de tudo que viveu ao lado de Lucas, começou a perceber que algumas coisas simplesmente acontecem, independente de planejamento. E Lucas não era do tipo que fazia algo sem um propósito. Então, quando ele disse que queria levá-la para um jantar especial, Mariana soube que algo estava por vir. O local escolhido foi um dos hotéis mais luxuosos da rede. Mariana estranhou quando ele pediu que ela se arrumasse de um jeito mais elegante do que o normal. É só um jantar, ela disse desconfiada. E desde quando eu faço coisas simples? Ele respondeu com um sorriso misterioso. Quando chegaram, o restaurante já estava reservado apenas para os dois. Velas na mesa, uma vista deslumbrante da cidade, um ambiente tão perfeito que até Mariana, que não era romântica, sentiu o coração acelerar. Lucas estava diferente, mais quieto do que o normal, mais atento aos detalhes, mais nervoso. Aquilo a fez sorrir por dentro. Ele, que sempre teve tudo sob controle, agora parecia estar prestes a fazer algo que fugia do seu planejamento. O que foi? Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e disse: Nada. Só estou pensando em como fazer isso do jeito certo. Antes que Mariana pudesse perguntar o que era isso, Lucas se levantou, pegou algo no bolso e, sem enrolação, colocou uma caixinha sobre a mesa. Mariana piscou algumas vezes,
sem acreditar no que estava vendo. Você tá falando sério? Perguntou, porque sinceramente ainda não tinha certeza. Lucas riu de leve. Eu pareço alguém que brinca com esse tipo de coisa? Ela olhou para a caixinha e depois para ele. Lucas, você não é do tipo que faz pedidos impulsivos. Ele assentiu. Exatamente. Eu sei exatamente o que quero. E quero você. O silêncio entre eles foi intenso. Mariana sentiu o peito apertar de um jeito que nunca tinha sentido antes. Parte dela queria fazer piada, dizer algo sarcástico para aliviar o peso do momento. Mas a outra parte sabia que era real. Lucas abriu a caixinha, revelando um anel elegante, sem exageros, exatamente do jeito que ela gostava. Não estou pedindo só porque acho que é o próximo passo lógico. Estou pedindo porque, desde que você entrou na minha vida, nada mais faz sentido sem você por perto. Mariana sentiu os olhos marejarem, mas manteve a postura. Respirou fundo, olhou para ele e sorriu. Se eu disser não, você vai mandar eu terminar meu jantar antes de ir embora? Lucas riu, balançando a cabeça. Se você disser não, vou ter que me humilhar mais um pouco, até você mudar de ideia. Mariana segurou a risada e, depois de alguns segundos de silêncio provocativo, pegou o anel e colocou no dedo. Acho que posso facilitar as coisas para você dessa vez. Lucas soltou um suspiro aliviado, um sorriso surgindo no rosto, e naquele momento, Mariana soube que nenhuma decisão que tomou na vida foi tão certa quanto essa. Mariana nunca imaginou que um dia estaria planejando um casamento. Muito menos um casamento daquele nível. Ela sempre achou que, se um dia se casasse, seria algo simples, discreto, talvez no cartório e com um almoço depois. Mas Lucas Albuquerque não fazia nada pela metade. Quando perguntou a ela como queria a cerimônia, Mariana deu de ombros e disse: algo pequeno, só com as pessoas importantes. Lucas apenas assentiu. Então deixa comigo. O problema era que o conceito de pequeno para Lucas e para ela eram bem diferentes. No mês seguinte, Mariana descobriu que estava prestes a casar em um dos hotéis mais luxuosos da rede. O salão escolhido tinha uma vista absurda da cidade. A decoração envolvia flores importadas e o buffet era assinado por um dos chefes mais renomados. Mariana arregalou os olhos quando viu o projeto final. Lucas, isso é um evento de gala, não um casamento. Ele sorriu de canto. O que você esperava? Um churrasco no quintal? Ela tentou argumentar. Tentou convencê-lo de que era exagero. Mas logo percebeu que era uma batalha perdida. Lucas queria que aquele dia fosse inesquecível. Para ela. Passei anos focado no trabalho, sem tempo para nada além dos negócios, ele disse uma noite. Se tem algo que merece ser grandioso, é isso. Mariana revirou os olhos, mas no fundo, sentiu o coração aquecer. Ele queria aquilo por ela. Então, deixou que ele transformasse o casamento em um evento de revista. No dia da cerimônia, Mariana se olhou no espelho e quase não se reconheceu. O vestido era elegante, sofisticado, nada exagerado, exatamente como queria. O cabelo estava preso de um jeito delicado, a maquiagem realçava seus traços sem mudar sua essência. Ela nunca se sentiu tão bonita. Mas mais do que isso, nunca se sentiu tão segura. Pela primeira vez, sabia exatamente onde deveria estar. Quando as portas se abriram e ela viu Lucas no altar, seu coração acelerou. Ele estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente no olhar dele. Uma intensidade que fez suas pernas tremerem por um segundo. Enquanto caminhava pelo corredor, percebeu que no fundo, nada daquilo importava. Nem o luxo, nem os convidados, nem o tamanho do evento. Só importava que ele estava ali, esperando por ela. A cerimônia foi leve, natural, sem formalidades exageradas. Quando o juiz perguntou se Lucas aceitava Mariana como esposa, ele apenas sorriu e disse: a pergunta deveria ser se eu tenho escolha. Todos riram, mas Mariana percebeu que por trás da provocação havia verdade. Eles nunca escolheram se apaixonar, nunca planejaram nada daquilo. Mas agora não havia mais dúvidas.
Depois do sim, depois do beijo e dos aplausos, a festa começou. Mariana não sabia que um casamento poderia ser tão divertido. Bebidas, música, risadas. Em algum momento da noite, ela e Lucas escaparam da multidão e foram até a varanda, observando a cidade iluminada. Feliz? Ele perguntou segurando sua mão. Ela sorriu e apertou os dedos dele. Mais do que achei que fosse possível. Lucas a puxou para perto e beijou sua testa. Isso é só o começo. Mariana riu. Ele sempre pensava no futuro, sempre planejava o que vinha depois. Mas naquele momento, ela só queria aproveitar o agora. E pela primeira vez, não se preocupou com o amanhã. Mariana nunca foi do tipo que parava para pensar no passado. Sempre acreditou que a vida era sobre seguir em frente, sem olhar muito para trás. Mas naquela manhã, enquanto se arrumava no enorme quarto da cobertura do hotel, percebeu o quanto tudo havia mudado. Olhou para o reflexo no espelho e viu uma mulher diferente daquela que meses atrás limpava corredores sem ser notada. Agora, era Mariana Albuquerque, esposa do homem mais exigente e poderoso do setor hoteleiro, e uma profissional respeitada. Mas, acima de tudo, era alguém que finalmente sabia seu valor. Os primeiros dias depois do casamento foram um turbilhão. Lucas insistiu que tirassem uma semana de folga para viajar, algo que Mariana achou desnecessário, mas que no fim foi essencial. Pela primeira vez, ela viu um lado dele que poucas pessoas conheciam. Lucas, o magnata controlador, sabia relaxar quando queria. Entre um jantar em um restaurante à beira-mar e uma caminhada sem pressa, ele mostrou que podia ser apenas um homem apaixonado, sem planilhas, reuniões ou compromissos. Isso significa que estou te tornando menos obcecado pelo trabalho? Ela provocou. Ele sorriu. Ou que você virou minha prioridade. Mas a lua de mel acabou, e a realidade voltou com força total. Mariana sabia que sua posição ao lado de Lucas viria com desafios. As pessoas olhavam para ela de forma diferente agora. Antes, diziam que ela só tinha conseguido o cargo porque estava envolvida com o chefe. Agora, diziam que só estava no cargo porque era esposa dele. No início, isso a incomodou. Mas então percebeu que nada do que diziam importava. Ela havia conquistado seu espaço com esforço. Ninguém poderia tirar isso dela. De volta ao hotel, Mariana mergulhou no trabalho, com ainda mais foco. Aprendeu sobre gestão, participou de reuniões estratégicas e começou a tomar decisões importantes. Lucas confiava nela, e isso a incentivava a ir além. Em uma manhã, um problema com uma nova filial ameaçava causar prejuízos enormes. Enquanto todos discutiam soluções complicadas, Mariana analisou os números e encontrou um erro que ninguém tinha visto. O problema não é o orçamento, é o planejamento mal feito. Se ajustarmos os prazos, evitamos esse rombo. Todos se calaram. Até Lucas a olhou com admiração. Ela está certa, disse. Esse foi o momento em que Mariana percebeu que não era mais apenas uma assistente eficiente ou a esposa do chefe. Ela era uma peça fundamental para o crescimento da empresa. Os funcionários começaram a respeitá-la de verdade. Os investidores passaram a ouvi-la. E até os gerentes mais antigos entenderam que ela não estava ali por acaso. Certa noite, depois de um dia exaustivo, ela e Lucas estavam no escritório, revisando documentos. Mariana largou a caneta e suspirou. Você já imaginou que acabaríamos assim? Ele sorriu, fechando o notebook. Se alguém me dissesse que minha melhor decisão de negócio seria contratar uma faxineira dorminhoca, eu riria na cara da pessoa. Mariana riu junto, balançando a cabeça. E agora? Lucas pegou sua mão e a apertou levemente. Agora você não é só minha esposa, é minha parceira. E juntos vamos levar esse império ainda mais longe. Mariana sorriu. Sim, ela havia mudado. Mas não porque estava ao lado de Lucas. Mudou porque descobriu que era capaz de muito mais do que imaginava. E essa, para ela, era a maior vitória de todas. Mariana não era do tipo que se deixava levar pelo cansaço, mas ultimamente seu corpo parecia não obedecer mais.
Pela primeira vez desde que começou a trabalhar no hotel, ela sentia que algo estava errado. As manhãs eram piores. O cheiro do café, que sempre foi seu aliado, agora a fazia enjoar. Subir escadas parecia uma maratona. E no meio das reuniões, ela se pegava distraída, lutando contra uma fadiga inexplicável. Lucas percebeu. Ele sempre percebia. "Você está pálida", comentou uma noite, enquanto jantavam. Mariana balançou a cabeça. "Só estou cansada." Mas no fundo, sabia que não era só isso. No dia seguinte, enquanto organizava alguns contratos, sentiu uma tontura repentina. Precisou segurar a mesa para não perder o equilíbrio. André, o recepcionista, que sempre prestava atenção em tudo, franziu a testa. "Mari, você tá bem? Parece que vai desmaiar." Ela respirou fundo, tentando disfarçar. "Estou ótima." Mas a verdade era que não conseguia mais ignorar. Alguma coisa estava diferente. E pela primeira vez, sentiu um frio na barriga, ao cogitar a possibilidade que evitava pensar. No caminho para casa, Mariana parou na farmácia. Olhou para os testes de gravidez na prateleira por um longo tempo, antes de pegar um e levar ao caixa. Seu coração batia forte enquanto voltava para o apartamento. Era um misto de ansiedade e medo. Ela nunca tinha parado para pensar na ideia de ser mãe. Sempre teve outras prioridades, outras preocupações. Agora, ali, segurando aquele teste nas mãos, sentia que sua vida poderia mudar em questão de minutos. Trancou-se no banheiro, abriu a embalagem com dedos trêmulos e seguiu as instruções. Os segundos de espera foram os mais longos de sua vida. Ela não piscava, apenas encarava o pequeno visor, como se pudesse influenciar o resultado com a força do pensamento. Quando a segunda linha começou a aparecer, Mariana sentiu um nó na garganta. Positivo. Ela estava grávida. Se sentou no chão, tentando processar a informação. Sua mente disparou em 1000 direções. Como Lucas reagiria? Como aquilo afetaria sua carreira? Como seria sua vida agora? Mariana nunca teve medo de desafios, mas esse era diferente. Era algo que não podia planejar, reorganizar ou simplesmente resolver com uma reunião estratégica. Era real. E era para sempre. Ficou ali por alguns minutos, respirando fundo, até finalmente se levantar. Olhou para o próprio reflexo no espelho e viu algo diferente em seu olhar. Sim, estava assustada. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela já sabia a resposta. No fundo, já sentia que aquele era um novo capítulo que, de alguma forma, estava pronta para viver. Naquela noite, quando Lucas chegou em casa, Mariana estava sentada no sofá, segurando o teste de gravidez nas mãos. Ele parou na porta, observando-a, sentindo que algo estava prestes a acontecer. "O que foi?" perguntou se aproximando. Mariana ergueu os olhos para ele, respirou fundo e sorriu, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. "Lucas, a gente vai ter um bebê." Por um segundo, ele ficou imóvel, apenas absorvendo aquelas palavras. Então, sem dizer nada, se ajoelhou na frente dela, segurou seu rosto entre as mãos e sorriu. "Sério?" Mariana assentiu, e ele soltou uma risada baixa, ainda incrédulo. Depois, a puxou para um abraço apertado, como se quisesse segurar aquele momento para sempre. Lucas Albuquerque, o homem que sempre teve controle sobre tudo, agora tinha uma nova realidade diante de si. E pela primeira vez, parecia não se importar em não ter todas as respostas. A vida de Mariana mudou tantas vezes nos últimos meses que ela já havia parado de tentar prever o futuro, mas nada se comparava à transformação que estava vivendo agora. Estava grávida. Ela, que nunca sequer havia pensado em maternidade, agora sentia seu corpo mudar a cada semana, seu mundo se ajustar a uma nova realidade. No início, sentiu medo, depois, ansiedade. Mas conforme os meses passavam, um sentimento novo foi crescendo dentro dela. Uma felicidade inesperada.
algo que ela nem sabia que poderia sentir tão forte. Lucas, por outro lado, reagiu exatamente como Mariana esperava. Primeiro ficou em choque. Depois, mergulhou em pesquisa sobre tudo o que envolvia a gravidez. Em menos de um mês, já sabia mais sobre bebês do que ela. Você sabia que o bebê já pode ouvir sua voz com 18 semanas? Ele disse uma noite, enquanto lia um artigo no celular. Mariana riu. Você vai virar um especialista em maternidade antes mesmo dele nascer. Lucas apenas deu de ombros. Se eu for fazer algo, vou fazer direito. A rotina no hotel continuou intensa, mas Mariana percebeu que Lucas começou a pegá-la, no pé de um jeito diferente. Se antes ele cobrava prazos e resultados, agora ficava de olho se ela estava descansando, se estava se alimentando direito, se não estava se sobrecarregando. Você precisa desacelerar, ele disse uma tarde, quando a viu ainda trabalhando depois do expediente. Mariana cruzou os braços. Você sabe que dizer isso me faz querer trabalhar mais, né? Ele suspirou, passando a mão no rosto. Ótimo. Nosso filho já vai nascer teimoso. Os meses passaram voando. Mariana se acostumou com os enjoos matinais, com os chutes do bebê e com a ideia de que, em breve, teria uma nova vida em seus braços. Lucas, apesar de tentar manter sua postura controlada, começou a demonstrar um nervosismo sutil conforme o dia do parto se aproximava. E se eu errar alguma coisa? Ele perguntou uma noite, deitado ao lado dela. Mariana sorriu e entrelaçou os dedos nos dele. A gente vai errar um monte de coisas, mas vamos acertar também. E então o grande dia chegou. Depois de horas de expectativa, dor e emoção, Mariana ouviu o primeiro choro do bebê. Seu coração quase parou. Quando finalmente segurou o filho nos braços, sentiu as lágrimas escorrerem sem nem perceber. Olhou para Lucas, que estava ao seu lado, segurando a pequena mão do bebê com uma delicadeza que nunca imaginou ver nele. Ele é perfeito, Lucas sussurrou, sua voz falhando pela primeira vez. Naquela noite, enquanto o bebê dormia no bercinho do hospital, Lucas e Mariana se olharam, ambos exaustos, mas completamente felizes. Você percebe o que aconteceu, né? Ela disse, baixinho. Lucas arqueou a sobrancelha. O quê? Mariana sorriu, os olhos brilhando. A gente começou essa história por acaso, e agora criamos uma nova. Lucas a puxou para um beijo na testa e suspirou. E é só o começo. E pela primeira vez, Mariana acreditou que o futuro seria ainda melhor do que qualquer coisa que já tinha vivido. O tempo passou, mas a intensidade entre Mariana e Lucas nunca diminuiu. Pelo contrário, só aumentou. O casamento, o nascimento do filho, as mudanças na rotina, nada disso apagou o que eles sentiam um pelo outro. Mariana costumava ouvir que depois de um tempo, a paixão esfriava, que o amor virava rotina. Mas, toda vez que olhava para Lucas, sabia que não era o caso deles. Ainda existia aquele mesmo fogo, aquela mesma conexão de quando tudo começou. Só que agora, havia algo mais forte. Cumplicidade. Lucas também mudou. Ele, que sempre foi controlado, calculista e fechado, agora era um homem que sorria mais, que aprendia a desacelerar, que passava tardes inteiras brincando com o filho sem se preocupar com reuniões ou contratos. No trabalho, ainda era o mesmo empresário exigente e focado. Mas em casa, era um marido presente e um pai completamente apaixonado. Se alguém me dissesse que você ia trocar reuniões milionárias por trocar fraldas, eu jamais acreditaria. Mariana brincou um dia, observando Lucas com o bebê no colo. Ele apenas sorriu. Algumas coisas valem mais do que qualquer contrato. O amor entre eles não estava apenas nos grandes gestos, mas nos pequenos detalhes. No café que Lucas preparava para Mariana todas as manhãs, mesmo sabendo que ela gostava de fazer isso sozinha. Nos bilhetes que ela deixava na pasta dele antes das reuniões importantes. Nos olhares cúmplices durante jantares de negócios, onde ninguém mais percebia o que estava acontecendo entre eles. Mas eles sabiam exatamente o que o outro estava pensando. Era nas noites em que Lucas a puxava para dançar na sala,
sem música, apenas porque queria sentir sua presença. Claro, não era perfeito. Eles ainda brigavam, ainda discutiam sobre decisões no hotel, ainda competiam para ver quem tinha razão. Mas a diferença agora era que não importava quem ganhava a discussão. No fim do dia, eles sempre voltavam um para o outro. Sabe qual é a melhor parte de discutir com você? Lucas perguntou certa vez, depois de um debate acalorado sobre uma nova estratégia de marketing. Mariana cruzou os braços. Que eu sempre tenho razão. Ele sorriu. Que eu nunca quero dormir brigado. O hotel continuou crescendo, e Mariana se tornou uma peça fundamental nos negócios. Agora, ninguém mais questionava se ela merecia estar ali. Sua trajetória falava por si só. Mas, apesar do sucesso profissional, sua prioridade sempre foi a família. O tempo que passava ao lado de Lucas e do filho era o que realmente a fazia feliz. O que foi? Lucas perguntou certo dia quando a pegou olhando para ele e para o bebê com um sorriso no rosto. Mariana deu de ombros. Só estou pensando em como a vida me surpreendeu. Lucas se aproximou, segurou seu rosto entre as mãos e beijou sua testa. E ainda tem muito mais por vir. E Mariana acreditava nisso. Porque com Lucas, o amor nunca foi estático. Era algo que crescia a cada dia, a cada desafio, a cada nova fase da vida. E no fundo, ela sabia que por mais que os anos passassem, o sentimento entre eles jamais diminuiria.